feminismo é um movimento social, né, que ele é antigo, ele não é algo recente, mas ele foi mudando as suas características ao longo dos anos. É comum falar sobre ondas do feminismo, que a primeira onda lá no meados do século XIX, início do século XX, era essa primeira onda seria pelos direitos civis, as mulheres foram às ruas e passaram a reivindicar, por exemplo, o seu direito ao voto, né? Aí a segunda onda do feminismo veio mais tarde, décadas de 60, 70, quando as mulheres começam a reivindicar o seu direito ao próprio corpo. Então, as questões sobre sexualidade, sobre casamento, sobre enfim, a liberdade feminina, ela vem mais tarde, e daí se costuma falar dessas ondas do feminismo. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Joana Maria Pedro, que ela não gosta dessa expressão ondas, porque ondas dá a impressão que sai de um lugar e vai para os outros, irradia para os outros. Então, a gente limitaria o surgimento do feminismo em alguns lugares específicos, dali se espalhando para o mundo. E se a gente for pesquisar a história, a gente vai ver que a gente vai ter ações feministas em vários lugares, em vários tempos, né? Nós temos mulheres reivindicando seus direitos muito antes do século XIX. O movimento feminista que eu acredito, a ideia de feminismo que eu acredito e que o nosso grupo aqui na cidade, o grupo Mais Camélias, também acredita, é de pensar que o feminismo ele busca a igualdade de gênero. E quando a gente fala em igualdade, a gente está pensando num conceito de igualdade muito mais abrangente do que só pensar algumas mulheres iguais a alguns homens. Que uma das críticas que se faz é, por exemplo, mas e as mulheres negras dentro do movimento feminista? Elas não são representadas. E as mulheres pobres? E a questão da homossexualidade? Como que essas questões são tratadas? Bom, nós acreditamos que o movimento feminista pensa a igualdade em todos os sentidos, a igualdade para todos. Então, o feminismo ele não luta só por uma reivindicação de direitos para as mulheres, mas ele vai atuar em todas essas causas que geram desigualdades, em que sentido for. O movimento feminista ele pode atuar contra o racismo, ele pode atuar contra a homofobia e assim por diante, e é claro, em prol das mulheres. Diferente do que se pensa no senso comum de pensar, o feminismo quer suplantar os homens, quer mostrar que as mulheres são maiores ou melhores do que os homens, e não é essa a intenção, né? É a questão da igualdade. O grupo nosso surgiu, o grupo feminista aqui surgiu pensando preocupado principalmente com a questão da violência contra as mulheres, porque a nossa região foi apontada como uma das mais violentas no país. A violência de gênero é toda forma, qualquer tipo de violência que exista, que se dirija contra outra pessoa por questões de gênero. Então, por exemplo, agredir a mulher por ser mulher. Essa agressão pode ser uma agressão verbal, uma humilhação, né? E a gente vê muito isso, né? Desde piadinhas que podem parecer inocentes, né, em relação às mulheres, mas elas são também uma forma de agressão verbal, né? Quando você está inferiorizando a partir das palavras, a partir da fala ou da escrita, a mulher em sua condição de mulher. A violência pode ser psicológica, quando a mulher é humilhada, né, menosprezada, em vários sentidos, por ser considerada incapaz de agir, por ser considerada incapaz de tomar decisões ou de agir em determinadas funções, de atuar em determinadas funções, porque a sua condição de mulher a inferioriza. Então isso pode ser entendido como uma violência moral, ou uma violência psicológica, quando você é burra, você não consegue, você é incapaz. Então isso é um tipo de violência também. A violência da submissão, né, quando o homem se entende em uma condição de dominação, e aí ele vai querer submeter a mulher às suas vontades e às suas ordens, né? De achar que não, ela não pode trabalhar fora porque eu não quero, ela não pode sair em tal lugar porque eu não quero, ela não pode cortar o cabelo porque eu não quero, porque eu gosto assim.